Tua cobra danada! Ele é o Senhor! E ele é o Lu! E nós estamos aqui hoje para mostrar um instrumento muito interessante que pode até encantar cobras por aí. Cobra, cuidado com as cobras. Cuidado com as cobras. Traiçoeiras. Então, Cirício, como é que faz para a gente encantar as cobras? Pois é, a gente vai fazer um instrumento hoje que a gente deu o nome de saxofone de membrana. Porque normalmente o saxofone a gente sopra e ele é uma palheta que fica vibrando. Nesse caso vai ser uma membrana, um pedaço de plástico que vai funcionar como uma membrana. E tem um som muito legal, muito né? interessante, né? E aí, como é que faz? E vamos ver os materiais que a gente vai Vamos precisar. Ok. A gente vai precisar de um cano de PVC de 40 centímetros de comprimento e 20 milímetros de espessura. Assim? Desse jeito. Desse jeito. De ver. Aham. Então, a gente vai precisar também de uma junção T. Só que essa é um pouco mais larga, tem que ser de 25 milímetros. Assim? 25, né? Ela entra, você vê que não encaixa, né? Aí eu vou precisar de um pedacinho de cano de 25 milímetros, que é o que encaixa aqui. Vou usar esse daqui, vamos ver, ele encaixa certinho? Encaixou? Encaixa, certo. Então eu vou precisar disso. Ok. Aí eu vou precisar de uma membrana, um pedaço de plástico. Você tem pedaço de plástico? Eu vou precisar também de uma borrachinha, daquelas liguinhas que a gente usa. O que mais? Vou precisar também de fita crepe. De material é só isso. Agora as ferramentas. Você tem uma tesoura? Tesoura. Tesoura. Tesoura corta, né? Tá cortando, né? Vamos precisar de... Bem, no caso, se você já está com as coisas cortadas, não vai precisar de cegueta para cortar, né? Vou precisar de uma lixa também, uma lixa. Uma lixa, bom. Furadeiras. Não, furadeira. Furadeira. Agora, broca, tem que ser umas brocas grossas. Duvido que você tenha. Opa. Broca. Dessas? Essa tá bom. Pronto, e agora? E agora nós vamos começar a fazer o instrumento. Ele é muito simples. O instrumento funciona assim. A gente sopra por esse lado aqui, o ar entra, e se eu soprar aqui, o ar sai para os dois lados, certo? Certo. Então eu vou colocar primeiro uma junção de 25 aqui. Apertar. Pronto, de um lado. Por quê? Desse lado eu vou colocar o cano de 20 entrando no cano de 25. Repara que, olha, fica uma pequena passagem de ar ali. Um lado, gente, tem que estar muito certinho, tá vendo? Aqui tem até uma rebarbinha. Então tem que lixar. Lixar.
precisar do Z e da lixa, para deixar a coisa bem reta e sem rebarba. Vai rodando e dando umas lixadinhas bem de leve, só para... Aí. Aqui tá um pouco. Olha, ficou bem lisinho, agora só vem aqui por fora, tira alguma rebarba que tenha. Ok. Esse lado bem acabado, ele vai, você coloca ele e encosta ele aqui, olha, para ele sair bem aqui, porque aqui ele vai empurrar a membrana. Aí eu marco aonde está aqui, e aqui eu coloco a fita crepe, bem aqui nesse meio, de um lado para o outro. Exatamente. E agora nós damos umas 9 voltas de fita crepe, eu acredito. 1, 2, 7, 8, 9. Pronto. Se ficar muito, a gente tira. Vamos ver se está bom. Eu vou colocar aqui. Ó, não está entrando. Então, vamos tirar. Um pouquinho mais. Opa, olha, entrou e ela se mexe. Então, se eu tampar aqui, eu vejo, não sai ar. Porque o ar que eu soprei aqui vai tentar sair por esse lado que tem a fita crepe, não vai sair porque a fita crepe está abarrando. E desse lado que eu tampei, na verdade, eu vou colocar uma membrana, um pedaço de plástico aqui. Vamos cortar um pouquinho assim, vamos fazer assim, ó. Vamos segurar aí o plástico, por favor, porque tem que esticar. E aqui um quadradinho. Qual o plástico, senhor? Olha, que é bom? Tem que experimentar. Esse plástico aqui é um plástico transparente, um pouquinho mais grosso. Eu experimentei com um plástico muito grosso, não funcionou muito bem. Talvez esses plásticos brancos que a gente usa para saco de compra também pode servir. Todos eles podem servir. Aí tem que questão de experimentar. Eu vou dar uma dobrada aqui, e aqui, tirar essas pontas para deixar redondinho. Segura aqui a pontinha. E aqui. Pronto. Aí, ó, tem um plástico, não está muito redondo, mas é o suficiente. Aí a gente coloca aqui e pega uma liga e passa em volta e vai dobrando. Essa daqui 2 voltas já foi o suficiente. Já tinha dado 2. Já tinha 2. Foram Então, 4 voltas. vai rodando. Aí você vem, puxa o plástico para ele ficar bem esticadinho. Olha, estica aqui. Estica aqui. Estica. Pronto. Aí agora você vai ter que regular a pressão, porque se você empurrar muito e fizer muita força aqui no plástico, não vai ser bom. Se você deixar muito frouxo, muito relaxado, também não vai ser bom. Então, agora é só soprar. Não! Bom, né? Olha só, eu vou apertar um pouco mais. Olha, esticou bem esticadinho. Não faz som. Se eu deixar bem frouxo, não dá porque o ar passa e não mexe na membrana. Veja que quando ele estica, a membrana está tampada, está tampando o cano. Então, quando o ar vem, ele tenta passar pela membrana. E a membrana está fazendo uma força. Aí funciona como uma mola. Você empurra, a mola faz força. Aí assim que passa, a mola empurra de volta. Aí o ar empurra para cima, empurra para baixo. Aí fica indo voltando, Aí começa a vibrar, e no que começa a vibrar, ela ressoa pelo tubo e faz o tubo ressoar. É? Então ela está tocando a nota que tem esse tubo aí. Que tem esse comprimento de tubo. Se eu colocar, repara que se eu posso soprar também devagar e forte, igual aquela história do sopro. Quer dizer, mais grave e mais agudo. Então tem que ser um sopro constante para ter as notas constantes. Vamos mostrar como é que funciona essa história do comprimento do tubo? Vamos. Eu precisava de ter uma coisa dessa maior, assim, grande. Grandona? Grandona. O que houve? O que houve?
grande mesmo, hein? Ah, é pesado. Isso é pesado, hein? E aí? Sopra aí pra gente ver o que acontece. Bom, e vai pra lá. Vamos tocar do rap baratinho. Porque não tem o sol Não lá, tem né? o sol. Na verdade, de fazer uma... Eu preciso colocar uma... Você Igual eu botou fiz aqui, né? Eu coloquei um EVA assim para poder escorregar, para poder não sair ar, porque se sair o ar não fica muito bom. Então aqui o cano fica comprido. E ele E então aí- só está aumentando esse tanto aqui, Aumenta, né? ele só está aumentando esse tanto. Se eu quisesse fazer, por exemplo, botar igual um trombone, aí quando eu mexesse, ia aumentar 2 vezes. E é legal que não precisa tanto sopro Não. para fazer um som num tubo tão... né? Isso daqui vocês podem ver que é a mesma coisa que a gente fez. Aqui tem uma membrana, uma junção, só que dessa vez é uma junção de 50 milímetros. Aqui tem um pedaço de cano que eu coloquei também uma fita crepe aqui, para poder valer. Esse aqui é um tubo de 40, e esse aqui é de 50. Então, olha, eles ficam aqui. Quando chega aqui, eu coloco uma fita crepe, que é para poder barrar o ar e o ar não sair por aqui. E forçar o ar a sair do outro lado. E eu coloco essa fita crepe de jeito que ela encosta lá, e eu posso regular, apertar um pouquinho, veja que saiu, Aham. e eu puxar, ele sai. Então aqui eu regulo a pressão na membrana. Aí coloco a membrana aqui, e aí colocamos uma liga, dá mais uma, opa, mais uma volta. Vai ver que não está muito bom, né? Porque está muito frouxo. Ah. Eu vou apertar um pouquinho. Agora ficou bom. Mas não é bom apertar. Porque tá meio frouxo aqui, não é, bom O plástico apertar? também pode puxar um pouquinho. Botar mais liguinha. Oh, isso estava aqui, né? Também pode amarrar com barbante, viu? Se não tiver uma liguinha na mão na hora. Se tiver muito apertado, a gente tem que soprar muito forte para o ar passar da primeira vez, né? Então eu vou soltar um pouquinho. Se eu tocar na membrana, para a vibração. Então ela também está vibrando desse lado. Vibra desse lado. Se eu quiser botar Não, mas daí você vai encostar na membrana, não vai funcionar. Muito bem. Aqui a gente agora tem, a gente pode colocar, afinar vários, cada um ficar com um, fazer aquela brincadeira, né? Cada um sopra uma nota, pode fazer um slide aqui, Um êmbolo, um êmbolo, que você vai e volta, né? como estava, né? Mas essa é uma forma de variar A extensão. a extensão, o comprimento do tubo que está dando a nota. Mas tem outras formas de regular, que é fazendo furo. Igual numa flauta. Então o que eu faço? Eu venho aqui e faço um furo nesse tubo aqui, e aí eu diminuo o comprimento do tubo. Vou explicar. Aqui eu tenho um tubo inteiro. Então a nota que está dando esse tubo é relativo a esse tubo inteiro. Sempre pensando na mola que tem dentro do tubo, ou seja, esse comprimento efetivo, o comprimento real, ele é um pouquinho maior do que o comprimento que é o tubo. Então vamos dizer, está aqui desse tamanho
o comprimento efetivo é um pouquinho mais que esse tubo, ok? Ok. Aí o que acontece? Eu pego e faço um furo. Plim! Aparece um furo. Uau! Né? E com esse furo vai fazer o comprimento diminuir. Se eu fizer um furo bem pequenininho, por exemplo, se eu colocar aqui uma fita crepe, é uma forma de regular o tubo. Eu pego e coloco aqui uma fita crepe e o furo está pequenininho. Se eu começasse a fazer um furo com uma broca bem fininha, aí o que acontece? O comprimento efetivo que estava aqui em cima vai diminuir e vem até aqui. Se eu aumentar o comprimento, a espessura do furo, colocar ele um pouquinho maior, esse comprimento que estava aqui, ele vem para cá. E a nota fica mais aguda. Se eu tirar e fizer um furo maior ainda, o comprimento vem mais para baixo um pouco. Até que vai chegar uma hora que eu vou fazer um furo bem grande e o comprimento efetivo vem para o meio do furo. Aí o furo não adianta abrir mais porque você chegou no comprimento final, que pode baixar. Aí você faz outro furo embaixo e esse comprimento efetivo vai abaixando. E aí você vai fazendo outros furos e vai tendo outras notas. E temos aqui... Ô senhor, Sim. tem como calcular o local exato onde vai ser esse furo? Puxa, é difícil, é uma matemática complexa que eu nunca me aventurei com ela. Eu prefiro partir para esse tipo de raciocínio na hora que eu vou fazer os furos, na flauta, nos instrumentos desse tipo. Você faz ele anatômico? Eu procuro assim, por exemplo, aqui, com esse tubo de 40 milímetros, a gente tem uma coisa aqui. 40 centímetros. Desculpa, esse tubo de 40 centímetros, aqui sobrou. Eu estou imaginando que o tubo é 40, porque a vibração está aqui, então o comprimento é aqui. Né? Então eu vou medir daqui até lá, ó, tem 40 centímetros. 38, em torno de 38, eu tive que cortar um pouco. Esse primeiro furo, eu fiz mais ou menos com 6 centímetros. E olha, ficou um furo que é uma broca de 9 milímetros, 10 milímetros. Aí eu fiz o furo aqui. Aí se ele tiver, você vai ter que fazer tentativa e erro. Então o primeiro que eu fiz, eu tenho aqui um tubo aqui. Aqui, deixa eu ver, esse daqui. Esse daqui eu coloquei, chegando no final, eu precisei colocar uma fita crepe, porque o furo que eu fiz foi muito grande. Alguns outros que eu fiz, eu precisei mudar. Então você faz uma, faz duas, até você encontrar um tamanho que é satisfatório. E aí, uma vez que você encontre o tamanho do furo e a posição, você pode fazer uma régua. Isso. E repetir isso N vezes. Com certeza. Né? Exatamente. Aí a partir é daí que o pessoal coloca. Você pega, às vezes, na internet, você pega lá uma flauta, você tem a distância do furo e o tamanho do furo. Mas é sempre bom pensar a distância do furo. Se eu fizer um primeiro furo, para ter a mesma nota, se eu fizer um furo aqui, esse furo vai ser pequenininho, porque ele vai ter que... vai mexer aqui. Se eu fizer um furo muito na frente, ele vai ter que ser maior. E o que acontece? Se o furo é muito pequenininho, eu fico com aquela história do jacaré, né? Coitadinho do jacaré. Se ficar um som aberto assim, né? Fica com muito ar, fica um timbre. Então, quer dizer, um meio termo entre um furo e outro. Aí você faz o primeiro furo, aí você vai também com a anatomia dos dedos, porque às vezes os dedos ficam, se fizer um furo, fica muito longe, fica difícil de tocar. Alguns instrumentos têm chave, você tem que apertar aqui uma chave lá, porque os furos, o instrumento é grande, o saxofone, você tem que ter, e também fica mais fácil de tocar. Então você coloca os vários furos, coloca os dedos, como numa flauta, aí você pode. E quantas oitavas daria isso? Aqui deu uma oitava. Eu não acredito que passe muito mais do que uma oitava, até porque não vai ter dedo. Você não consegue chegar na segunda, no segundo harmônico. Quando acontece na flauta, a gente sopra mais forte, essa mesma posição consegue um som e consegue outro som. Né? Então aqui no caso não adianta você soprar forte, não vai sair outro som. Então geralmente dá só uma oitava, é um pouco limitado. Mas aí você pode ter um instrumento assim, e um instrumento maior. Ou maior ainda. Ou maior ainda.